Bem-vindos. Alegria estar com vocês. Michele não vai estar aqui hoje, mas a gente vai estar com o Mica. O Mica vai estar... Bom, o Mica já está aqui, né? O Mica vai estar participando em alguns momentos, um pouco mais próximo que das outras vezes. E espero que vocês estejam chegando bem, animados. Esse finalzinho de ano aí puxando bastante todo mundo, né? Um dia a dia um pouco mais corrido que o normal. Legal. Então vamos aguardar só mais um pouco, né? Mais 2 ou 3 minutos e aí a gente inicia. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Estou meio atrapalhado com isso aqui, Mica, hoje. Não, Marcelão, você interrompeu o compartilhamento agora há pouco. Então tá bom, beleza. Eu me atrapalho um monte aqui. A Michele é mais hábil aqui do que eu. Eu sou mais estilo mono, né? Tem que fazer uma coisa de cada vez. E a Michele, ela senta na frente do computador, ela parece um polvo, assim, com as mãos, cuida daqui, né? Um celular aqui, outro aqui, e vai super youtuber. Apesar que eu melhorei bastante, assim, desde o início do ano, né? A pandemia levou a gente a estar muito mais no meio virtual. Então, acho que não sei quanto que vocês estão fazendo vídeos também, né? Postando em rede social, mas tem sido quase uma rotina, né? Tá sempre se comunicando melhor e a gente vai aprendendo. Então, já melhorou bastante do que era no início. Já me sinto bem mais à vontade. Antes eu fazia 25 tentativas, agora com 5 tentativas eu já consigo fazer um vídeo. Esse ano veio para dinamizar muita coisa, né? Acelerar muita coisa que ia levar anos aí para acontecer. Esse tipo de encontro ia levar muitos anos para estar no online, né? Se não fosse essa pandemia. Bem-vinda, Cláudia. Oi. Tudo bem? Tudo. Desengatando a máscara do brinco. Pronto, cheguei. E aí, Cláudia, bem-vinda. Obrigada, adorei o material, Marcelo, obrigada. Gostou? Deve ter uns errinhos em português lá, perdão, viu? Mas eu sou a rainha dos erros. Eu estou adorando descobrir que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de tudo isso. Tudo isso é bom. Para mim, sozinha ou 1 a 1 é muito fácil. Quando precisa fazer tudo com mais gente, fica mais complicado. Eu sou mais do 1 por 1 também. 1 para 1. 1 por 1. Mais fácil para mim. Mas está sendo legal descobrir. Bom. Marcelo. Oi, Bruno. Acho que o Sérgio vai dar uma atrasadinha, tá? Mas ele vai entrar. Não, tranquilo. A gente sabe do desafio de estar presente essa época do ano, né? Acho que dá para a gente ir iniciando já, honrando a presença de vocês, e a gente vai terminar no horário das 9, então a gente não quer perder essa oportunidade de estar mais com vocês, estar juntos. Só vou perguntar para vocês, a altura do som está bom para vocês? Está tranquilo? Está muito alto, muito baixo? Como é que está? Ótimo. Tá bom, tá ótimo. Estamos ali aprendendo com o som hoje também. Bom, então, dando as boas-vindas a todos e abrindo, então, o nosso... Na verdade, é o nosso 4º encontro do Source Skills, né? Considerando o primeiro, que foi um momento de abertura, de início, enfim, de conexão com o tema, né? A gente vai, só lembrando vocês que a gente vai estar trazendo
ali no dia 8 de dezembro, para quem perdeu o primeiro, né, que foi a aula aberta, a gente vai estar trazendo a oportunidade de vocês fazerem com a gente. Quem fez o primeiro e quer fazer de novo também está tudo certo, super bem-vindo. E colocando a intenção do dia de hoje, a intenção é a gente fazer, então, uma mirada, se é que a gente pode dizer assim, né, um olhar para um aspecto crucial da colaboração e dos soft skills, que tem a ver com autoconsciência em prol do coletivo. E a gente vai trazer isso hoje parecido com das outras vezes, com bastante diálogo, um espaço reflexivo individual, mas também apostando no benefício que a gente tem de estarmos juntos aqui, né? De como que a gente se alimenta da experiência do outro, como que a gente pode expandir o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, quando a gente cria esse ambiente de diálogo e de abertura. Então, vai ser incrível. Hoje eu estou muito animado em proporcionar esse encontro e trazer para vocês muito do que a gente tem aprendido aí ao longo dos anos, não só com a colaboração em si e a maneira da gente conseguir resultados com a colaboração, mas com a força que vem desse processo interno, da gente se alimentar internamente, conseguir dar conta desses desafios da colaboração. Então, esse terceiro módulo de 4, né, como vocês sabem, ele trabalha 4 dimensões de um modelo, de um framework que vem da ciência da colaboração e que a gente, então, vai estar trazendo hoje para vocês, junto com outros conteúdos, outros conhecimentos que a gente chama de tecnologias sociais, que ajudam a gente, então, a se localizar na prática. Como é que eu coloco, de fato, esse conhecimento em prática? E aí a gente vai trazer hoje o Think Environment, ou ambiente de pensamento, que é uma abordagem maravilhosa da Nancy Klein, consultora americana, e aí vamos, então, da mesma maneira que tivemos antes, né, com CNV, Quartal Hosting, a gente vai trazer também uma espécie de tira-gosto, porque a gente não tem a pretensão aqui de esgotar esses temas, mas sim abrir janelas de oportunidade, formas de conexão para que vocês possam depois percorrer caminhos de aprendizado, cada um a seu jeito, na sua forma, do seu melhor desenho possível dentro da sua realidade, né? Então, a gente está longe de querer esgotar esses assuntos com vocês. Muito bem, então, convidar vocês para a gente, então, entrar aqui nos slides, né? Vou ver se eu volto um pouco com a música, né? Trazer um pouquinho de novo da música. E aí, não sei se eu vou conseguir agora não, mas eu vou... Assim, está aqui. Você vai se conectando, então, com a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Sim? Sim. Maravilha. Bom, então, onde é que a gente está na nossa jornada, né? A gente está no dia 24 de novembro, trabalhando o aspecto de autoconsciência em prol do coletivo, e da mesma maneira que as outras dimensões que a gente já observou dos soft skills, tem 5 fatores, a gente vai trazer vocês hoje para esse mergulho, 5 novos skills. E ele está, então, dentro de um enunciado, né, que ele é bem ambicioso, porque ele se propõe assim, a responder essa pergunta, né, como é que eu posso, de fato, ser mais efetivo com os outros, começando por mim? Então, de certa maneira, traz uma responsabilidade, porque é um olhar para você mesmo, o que você pode fazer a partir da tua realização, da tua consciência, e do papel que você enxerga no mundo para que você possa, de fato, ser mais efetivo. Então, isso coloca a gente já num grau de alta responsabilidade, né, da nossa ação no mundo, essa terceira dimensão. E para a gente se conectar, como a Michele trouxe semana passada, eu trouxe mais do avião, né, do avião aterrissando, então eu vou convidar vocês para aterrissar, e a aterrissagem com a intenção da gente, de fato,
se conectar com aqui agora e trazer, então, a nossa mente para um lugar de mais tranquilidade, leveza. E a Michelle acho que foi brilhante, semana passada ela trouxe os ciclos da respiração, e eu vou trazer hoje de um outro jeito para que vocês tomem contato, então, com uma outra maneira de aterrissar. Então, vou pedir para vocês simplesmente encontrarem uma posição confortável, posição onde vocês sintam que a sua coluna está um pouco mais ereta do que o normal, que você possa perceber os benefícios de estar com as plantas dos pés firmemente apoiadas no chão. Então, encontre uma posição onde você, de fato, se sinta confortável desse jeito, tendo essa sensação dessa firmeza da planta dos pés e com a coluna um pouco mais ereta que o normal. Você pode encontrar um lugar de descanso para os seus olhos. Se quiser fechar os olhos, tudo certo. Se não quiser fechar, também está tudo certo. E aí, nessa posição, fixando o seu olhar em algum ponto à sua frente, ou simplesmente fechando, você encontra contato com a sua respiração. O ar que entra, o ar que sai. Observa, ao prestar atenção, que você altera o seu ritmo de respiração. Observa como a sua observação da respiração muda totalmente o ritmo. Nessa observação você vai, então, trazendo consciência de como que toda vez que você observa algo, você altera esse algo. E aos poucos você vai notando que a respiração é involuntária, mesmo que você queira torná-la mais lenta ou mais rápida, ela está aí, está presente para você. Você pode encontrar esse lugar de simplesmente observar a sua respiração, sem intenção de alterá-la. Nesse estado de consciência que você, por mais que você faça o queira alterar, ela está aí, ela pertence a você, ela tem seu ritmo, você vai se apoderando desse espaço, que é um espaço onde você tem influência, mas ao mesmo tempo é um espaço onde você não tem influência. Então, simplesmente repousa. Se você repousar agora nessa consciência da influência e da não influência, fica um pouco aí, observando. E aí talvez você já esteja se percebendo um pouco mais conectado com aqui agora, porque você investiu atenção e observação por algum tempo. Então, para a gente ir retornando, pode trazer uma inspiração um pouco mais profunda. Inspira, segura, 1, 2, 3, 4, solta. Lá embaixo, 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. E é isso. Vamos retornando.
Trazendo aí uma espreguiçada aqui para cima, estica os braços. Aí a gente fez um contato um pouco mais de tempo, proximidade com esse lugar que a gente pode chamar do lugar do aqui e agora. Então, deixa eu compartilhar aqui novamente. Agora que a gente já está aterrissando, agora a gente vai convidar vocês para um check-in. A gente vai dividir vocês em salas e a gente vai fazer 2 rodadas. Então, pedir ajuda para o Rafa, perguntar para o Rafa se tudo bem, Rafa, da gente fazer. Então, já orientando vocês para como que vai acontecer agora, a gente vai trazer, então, um momento de diálogo, em cima de uma pergunta, e vai ser bem rápido, porque a gente vai ter 4 minutos nessa rodada, um pouquinho mais, né, Rafa? Acho que são 6 minutos, a gente tinha combinado, né? 6 minutos, isso. 6 minutos em trios, né? Fazer em 3. Vai ficar um grupo de 4 só. Ok. E outros 3 de trios. Isso. Então tá legal. Um grupo de 4 e outros trios. E aí pedir para vocês, então, trabalharem juntos, né? Você pode dizer essa palavra trabalhar, é meio pesada, mas dialogarem em torno dessa pergunta. O que eu tenho notado de mais valioso nos aprendizados sobre source skills? Então a gente vai fazer essa rodada, na hora que vocês voltarem, a gente vai lançar uma segunda pergunta aí rapidamente para uma segunda rodada. Ok? Então, Rafa, então pedir aí ajuda tua, quando for o momento aí, querendo ativar esse diálogo. Legal. Pessoal, é só aceitar então a sala quando aparecer no monitor para vocês, tá ok? Boa sorte, até depois. E aí? Agora, daqui a pouco, já vamos para a segunda rodada. Bem-vindo, Arilson. Bom te ver. Legal. Tudo bem, Marcelo? Bom. Grande Kim. Ok, bem-vindos de volta. Mas nós já estamos partindo novamente. Só vou colocar aqui para vocês compartilhamento de tela. E aí a gente vamos para a segunda pergunta aqui. Então, a gente vai fazer mais um check-in com pessoas diferentes. Espero, né, Rafa? Vamos andar com outras pessoas agora, para vocês terem mais chance de diálogo com pessoas que vocês não conhecem. Então, essa segunda pergunta se relaciona diretamente ao temático de hoje, até um cunho assim bastante pessoal. Aí fiquem à vontade para conduzir da maneira que vocês quiserem. Mas a ideia que a gente traz é que a gente cria aqui aquele espaço seguro, de vulnerabilidade e de segurança psicológica que faz toda a diferença para a colaboração. Então, essa pergunta tem a ver com a criação desse espaço. Então, como é que tem sido a minha experiência de autoconhecimento? Ok? Tragam o que faz sentido, o que importa, o que é visível, o que é possível para vocês, para compartilharem. Rafa, quando for o momento. Só alguns segundinhos aqui, já estou finalizando, a gente já dá sequência. E aí a gente vai estar tratando depois no quiz, né? Vamos acessar um pouco mais essa questão do autoconhecimento também, mas assim com bastante leveza e cuidado, que é o lugar que a gente quer tratar, né? Reconhecendo as múltiplas dimensões que isso significa. Tudo bem, Rafa? Vamos lá. Boa viagem, pessoal.
Sandra e Fabiana, quem estava com vocês agora? O Eduardo. Eduardo. Fomos catapultados. Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta. Espero que as conversas tenham sido boas, tenham trazido aí um espaço de reflexão e também de amizade, né? A gente vai ver no último módulo que a amizade faz parte da colaboração. Também celebração, amizade, diversão, tudo isso no último. Esse espaço que a gente está hoje, para quem está chegando, então, super bem-vindos, e a gente vai entrar agora um pouco em conteúdos, e mais para frente a gente vai ter mais espaço de compartilhamento. Então, eu vou trazer aqui a minha tela, novamente, compartilhada. Vamos ver se eu não me perdi aqui. Vamos ver. Sim. Ok. Então, a gente está hoje entrando num terceiro aspecto, né, como eu já tinha dito para vocês, mas que ele tem a ver com uma vertente desse modelo de colaboração, do modelo Source Skills, que é voltado à construção de comunidade. E quando a gente fala em construção de comunidade, a gente vai ver uma vertente, um olhar para o mundo, uma forma de ser e fazer, um jeito que nem sempre está muito presente no mundo do trabalho, e que muitas vezes a gente talvez não se identifique muito porque a gente não enxerga isso acontecendo, de fato. Então, a gente pode dizer que essa vertente de construção de comunidade, ela está ganhando força, a gente pode observar em movimentos sociais, principalmente em ambientes que a gente chama de multi-interessados e que está associado ao mundo da inovação em rede, e que muitos de nós ainda não vivem. Então, a dimensão que a gente está trazendo hoje, que é da autoconsciência em prol do coletivo, e a outra dimensão, que é ligada à criação coletiva, são dimensões que muitos de nós ainda não vivem no dia a dia. Então, o mais bacana assim, do que a gente vai ver a partir de agora é essa possibilidade da gente integrar e trazer, então, no universo da colaboração, esse nível de consciência que está ligado ao poder da colaboração no seu sentido mais roots, vamos dizer, que é a colaboração que realmente acontece quando a gente constrói comunidades. Então, para isso, a gente precisa se aparelhar, né, se preparar internamente. Então, por isso que a gente está trazendo hoje esse aspecto que está ligado à autoconsciência em prol do coletivo. Porque viver em comunidade não é fácil, em geral a gente associa a comunidade à vizinhança, mas, de fato, o que a gente tem aprendido por muitas vertentes, e vocês viram na semana passada, quando a gente trouxe a prática do ProSocial, da matriz A e C, é que a gente vai encontrar na nossa própria versão da realidade, né, daquilo que eu entendo ser o meu significado, a gente vai encontrar talvez a chave dessa colaboração em comunidade. Então, para quem teve a oportunidade de seguir o vídeo que a Michele postou esses dias, né, que a gente compartilhou, então vocês devem ter vivido um pouco isso, dessa relação que a gente cria conosco mesmos e que às vezes nos afasta ou nos aproxima de um objetivo coletivo, né? E isso se torna visível para quem nos observa na maneira como a gente se engaja, o quanto que a gente está comprometido e quanto que a gente coloca aquela energia mais ativada numa forte ancoragem no que a gente quer colocar no mundo. Às vezes, quando a gente se afasta dessa ancoragem, a gente se enfraquece e aí as pessoas percebem, às vezes, uma certa desmotivação, uma certa energia não tão vibrante. Então, muitas sabedorias e abordagens vão trazer essa possibilidade de a gente refletir sobre isso, quanto que a gente está, de fato, ao se observar, ao trazer um novo nível de consciência do que nos motiva, do que nos move, que nos impulsiona, como que a gente pode agir melhor no coletivo. Só relembrando um pouco da matriz, né, que a gente viu semana passada, são algumas perguntas poderosas que nos ajudam, então, a nos conectar com aquilo que, de fato,
nos coloca no melhor de nós mesmos, né? Então, questão do propósito, aquilo que, quando eu estou num grupo, né? O que mais me importa? O que mais me coloca num sentido de intenção comum em um grupo, né? Que a gente está vendo ali no quadrante superior direito. Muito ligado a valores, necessidades. Ou como é que a gente pode, operando nesse lugar, né, do lado direito, onde a gente está vivendo ativamente e profundamente um propósito compartilhado, o que eu faria como membro desse grupo? Aí a gente estaria no nosso máximo desempenho, né, nossa performance máxima. Mas, ao mesmo tempo, esse modelo nos convida a reconhecer que tem esse lado esquerdo, que às vezes é a chave para a gente estar bem do lado direito, né? Então, a gente reconhecer, assim, quais que são os pensamentos e emoções que às vezes nos bloqueiam, nos afastam, que são as nossas armadilhas, que fazem com que muitas vezes a gente se coloque numa posição, num jeito interno, que pouco nos habilita a operar bem no coletivo. É isso, a gente está vendo isso lá, o esquerdo lá em cima, né, no número 3. E aí, isso externamente, ser externalizado do lado esquerdo embaixo, é como as pessoas nos veem, né? Como é que a gente expressa esse jeito interno? E, às vezes, é uma expressão que também os afasta de um sentido coletivo. Às vezes, as pessoas podem ver isso como uma certa arrogância, um distanciamento, uma atitude pouco flexível. E, enfim, esse modelo ProSocial, ele é incrível porque é um convite para a gente ter uma ação positiva, reconhecendo aquilo que nos afasta. Então, a gente está muito inspirado, por isso que a gente trouxe para que vocês usem hoje como insumo para que vocês façam sua própria reflexão, porque a gente também vai fazer no quiz daqui a pouco, o que está, de fato, me colocando a favor de uma colaboração com alto desempenho e aquilo que está me colocando contra isso, ou me afastando disso. Só lembrando a vocês que esse modelo, ele não é sim ou não, pelo contrário, ele propõe essa consciência integrada da realidade, onde eu, ao me perceber em todas essas dimensões, eu estou agindo com mais efetividade. Ok? Então, vamos dar mais um passo. Agora, eu trazer para vocês, então, uma fala compacta, mas cheia de exemplos, que é para a gente se localizar, então, nessas 5 skills que fazem parte das skills de autoconsciência em prol do coletivo. Então, a primeira delas é a skill de autoexpressão, que é a afirmação do pensamento, da vontade e do sentimento da própria pessoa. Ou seja, o quanto que eu, de fato, estou me apropriando dessa força da autoexpressão para agir de uma maneira mais efetiva no coletivo. E aí eu vou usar como exemplo disso uma pessoa querida, nossa, talvez vocês conheçam, que é daqui de Curitiba, que é o Gustavo Arnes, que é o fundador, o idealizador do Congresso da Felicidade. E o Gustavo traz essa força da autoexpressão nessa realização do Congresso, porque ele, de fato, ele foi capaz de se movimentar, agir, com muita coerência e resiliência, sem saber bem por onde que ele estava indo, né? Quando a gente conversava com o Gustavo ali no início, quando ele montou esse evento, que é um evento grande, né? Ele envolve palestrantes do Brasil e fora do Brasil, 1.500 pessoas reunidas no espaço. Esse ano não teve por causa da pandemia, mas ele já aconteceu 4 vezes. E esse congresso internacional se baseou numa profunda convicção interna do Gustavo. E o que permitiu ao Gustavo, mesmo sem saber direito como fazer, né, porque em algum momento ele chamou as pessoas para ajudá-lo no processo colaborativo, o fato dele encontrar esse lugar interno de autoexpressão permitiu que ele construísse uma musculatura suficientemente forte que fez com que ele realizasse um empreendimento incrível que está fazendo muita diferença no Brasil e fora do Brasil também. Ele foi muitas vezes chamado de louco, né? E aí o pessoal falava assim: "Ô, Gustavo, você é louco de fazer esse evento, você é louco de realizar isso". Então, quando a gente traz a skill da autoexpressão, a gente está, de certa maneira, reforçando uma ideia que esse lugar interno e essa musculatura, elas são fundamentais para a gente conseguir sustentar certos espaços colaborativos e certas iniciativas inovadoras.
E a gente, na pesquisa que foi feita em startups e corporações, ficou evidente isso, o quanto que para você conseguir protagonizar e trazer a sua força, é importante você estar praticando esse lugar interno. Vou trazer a segunda agora, que tem uma descrição ligada a ser individual, que é uma forte referência à importância do autoconhecimento, que se traduz em firmeza e coerência. Como é que a gente pode explicar essa skill do ser individual? A gente pode explicar com exemplos, né? Melhor é contar uma história, trazer uma história de uma pessoa incrível que a gente conheceu no Sudeste Asiático e, aparentemente, essa pessoa, que é o Nat Sang, ele estava fazendo o que muitos de nós faz. Ele é empreendedor, abriu um espaço Fab Lab, não sei se vocês conhecem esse termo, Fab Lab é um espaço maker, alguns chamam, que você tem uma oficina à disposição para você criar objetos e criar produtos que você quer colocar no mercado. Então, ele criou essa espécie de isca como uma maneira dele criar uma contribuição única para o mundo, que era empoderar pessoas na Tailândia para agir com mais protagonismo e autoconsciência e mudar o país. Então, essa skill do ser individual, e que, no caso do Nat, se concretizou numa ação muito propositiva e muito forte para mudar o país que ele vive, só foi possível por causa do percurso interno dele, como ser individual. Ele se tornou praticamente um monge, ficou vários meses em retiro e fez uma série de renúncias na vida pessoal e profissional que permitiu a ele reconhecer o quanto que esse espaço que ele queria colocar no mundo só seria possível se ele mergulhasse em algumas questões que o travavam, né? E aí, essa pergunta, talvez, é uma das perguntas mais importantes quando a gente fala do ser individual, o quanto que a gente está disposto a percorrer uma jornada que muitas vezes ela não é pacífica ou tranquila, que é de um olhar interno, mas que vale a pena percorrer essa jornada, porque muitas vezes ela envolve dor, vale a pena porque ela movimenta essa atitude de objetivo maior. Então, conversando com o Nat, a gente sentiu isso, uma pessoa que viveu muito tempo, numa trajetória que muitos de nós já viveu, eu mesmo já vivi, da gente buscar sucesso, dinheiro, fama, e buscar autogratificação, e ele viveu isso, morando nos Estados Unidos, até que ele, em algum momento da vida dele, ele resolveu dar uma volta totalmente diferente e partir para uma reflexão do que de fato importava para ele, o que de fato movia na vida e como resolver certos dramas pessoais internos que se refletia em ansiedade, em depressão, em infelicidade. Então, a gente gostou muito de conhecê-lo porque hoje, de fato, a vida dele é movida a um propósito muito forte de trazer para os outros aquilo que ele mesmo viveu, ou seja, trazer uma vida com mais significado e usar o espaço maker, então, como uma isca para beneficiar pessoas. O trabalho que ele tem feito na Tailândia é incrível e a gente é muito feliz de poder trazer esse exemplo para vocês. O terceiro skill que eu gostaria de dividir com vocês é a de lucidez. Um estado que sustenta clareza, coragem e criatividade. Só lembrando a vocês que essa é uma artificialidade que a gente usa para falar de algo que ele é totalmente emaranhado, né? Esses skills todos, são praticamente inseparáveis, mas é uma maneira da gente explicar e tomar contato com eles. Então, não dá para pensar em lucidez sem pensar em ser individual e sem pensar em autoexpressão, ou mesmo em autodeterminação e altruísmo, que é o que a gente vai trazer daqui a pouco. Mas essa consciência de um estado interno que traz a você clareza, coragem e criatividade é o que faz com que, muitas vezes, a colaboração aconteça com alta performance. E, trazendo um exemplo de um autor de livros, uma pessoa que tem grande influência no mundo hoje, e que é autor do livro que é bem conhecido, Teoria U, que inclusive esse assunto a gente vai trazer no módulo que vem. O Watt Sharma, para mim, é um exemplo desse estado de lucidez, que
que tem a ver com uma atitude perante a vida, onde você reconhece que nada vem de graça, né? Vamos dizer, se pegar a história dele, você vai ver que é uma história de uma pessoa na Alemanha que sofreu traumas na infância, chegou um dia em casa, ele morava numa fazenda, ele chegou da escola, dentro da cidade, e a fazenda estava pegando fogo. E ele conta essa experiência no livro, de como que essa experiência de vida foi determinante para ele entrar num novo estado do que importa, de fato, na vida. E essa busca pelo que, de fato, move a gente, o que importa, o que vale a pena, o que a gente está fazendo com a nossa vida no dia a dia, o que, de fato, interessa, né? E, às vezes, uma catástrofe, uma separação, um falecimento fazem com que a gente se recolha e observe a nossa vida de uma outra maneira. Então, para mim, o Otto Scharmer é um exemplo de vida, porque eu soube aprender a partir desse lugar de trauma que ele viveu na infância, e depois vivendo movimentos de sustentabilidade na Alemanha, depois fazendo pesquisas acadêmicas na área de mudança e inovação. Em algum momento ele se conectou com alguns líderes espirituais que fizeram com que ele criasse uma espécie de causa ou cosmogonia, né? Daí, falando rapidamente para vocês dessa palavra, cosmogonia, faz muito sentido para mim. Eu vi no Museu do México como os povos maias, astecas, se moviam por grandes visões da realidade. E isso move o Otto Scharmer em projetos mundiais de mudança que tem vários nomes, né? A gente conhece como ULab, Gaia, o Presence Institute, que ele mobiliza para fazer a mudança que ele acredita a partir da desconexão que ele percebe no mundo. A gente vai falar mais disso depois. Mas esse estado interno do Otto Scharmer, que a gente nota nas falas, a gente já teve a oportunidade de estar em eventos com ele, a gente percebe essa força que vem, essa lucidez que ela é visível na forma como você se dirige ao que você acredita, a maneira assertiva com que você se coloca, a coragem, a criatividade, que só é possível porque você criou um percurso que te mobiliza por algo muito maior do que você normalmente imaginou que poderia acessar. A gente pode dizer que pessoas que estão em estado de lucidez, operando em planos maiores de causa ou cosmogonia, elas estão praticando uma skill importantíssima da colaboração. E aí vamos para o quarto, autodeterminação. A gente pode definir como sentir-se apto, livre, para decidir e agir. O que quer dizer essa sensação de liberdade e de autonomia que vem quando a gente atinge essa skill, né? A gente pode usar muitos exemplos de pessoas queridas à nossa volta, mas eu gosto do exemplo da Greta, porque, para mim, traz um pouco desse valor e dessa sabedoria humana da gente ser íntegro e coerente e daquilo que a gente pensa, faz e fala. Quando a gente consegue ter a coragem de ser íntegro, a gente se sente apto a, né? E quando a gente se sente apto a ser quem a gente é, e a gente se sente à vontade e livre para ser quem a gente é, apesar das consequências que muitas vezes nos amedrontam, a gente pode dizer que a gente vive esse estado de autodeterminação. Ele permite que a gente possa, no ambiente colaborativo, expressar nossa força, clareza e potência sem receio de ferir ninguém, ou machucar, ou dizer coisas que eventualmente poderiam nos afastar dos outros. Então, eu vejo na Greta, embora ela seja uma pessoa controversa por muitas razões, mas eu vejo nela esse depoimento de vida, de ser quem ela é e sentir-se apta, mesmo tão jovem, e fazer coisas tão incríveis, e que serve de exemplo para a gente, em muitos sentidos. E aí, finalmente, o altruísmo, que nas pesquisas foi interessante, porque é algo que eu não esperava nas pesquisas que foram feitas em empresas inovadoras, startups, que altruísmo está presente, sim, nas organizações, como um ato de doação e serviço, sem esperar nada em troca. Se a gente for expandir um pouco essa ideia e localizar isso em uma pessoa, gostaria de homenagear aqui uma pessoa querida nossa, que é daqui de Curitiba também, que é a Ariane Santos, talvez alguns de vocês conheçam. E a atitude da Ariane perante a vida
esse estado de altruísmo que ela vive e que eu traduzo a vocês como um estado de serviço, estar a serviço dos outros. Estar a serviço dos outros num nível que ela pode deixar até de se alimentar pelo compromisso que ela tem com as mulheres que ela capacita. E realmente essa história é verdadeira, e ela não faz isso ou por pena ou demagogia, absolutamente, porque o nível dela de serviço é tão alto que ela, de fato, ela se considera inseparável das pessoas pelas quais ela trabalha em prol. Então, ela tem feito um trabalho incrível na Badu Design, de mobilizar recursos e a criatividade dela para produzir produtos, vestuário, presentear, enfim. Tem uma loja incrível, convido vocês a visitar, né? Agora acho que deve estar mais virtual do que física, mas ela chama de nossa Bolsa de Valores Humanos, né? Quanto que é o compromisso dela em beneficiar pessoas e fazer, então, com que o improvável aconteça. Você pega a história da Ariane e você fala, não, primeiro que a gente olha para a gente mesmo e por que a gente não faz, né? E depois que a gente fala, nossa, como que ela conseguiu realizar? Porque essa força que vem do altruísmo. Eu, pessoalmente, eu tenho buscado praticar em todos os níveis. E, mesmo às vezes, eu posso ser chamado de ingênuo, porque eu acredito tanto na força do altruísmo que eu não me preocupo tanto em proteger ou ficar me resguardando em certas situações, porque eu acredito na energia absurda que a gente gera, quando de fato a gente se opera em espaços maiores de generosidade. Né? Então, essas são as mensagens, né, que a gente traz aí para inspirar vocês, que vocês passam, cada um de vocês, o link que acharem melhor em relação a essas skills. E aí eu vou passando aí para o próximo passo, então vocês já conhecem. Convidar vocês, então, um momento de reflexão a partir do quiz. E esse momento de reflexão só pede a vocês papel e caneta, né? E responder sempre, às vezes ou nunca. Vamos lá, então? Vamos fazer, então, primeiro aspecto do quiz de hoje. Então, de novo, né, considerando o seu jeito de ser e fazer no seu dia a dia, quanto que você, de fato, atua para fazer o que deve ser feito a partir da sua contribuição única? Partindo do princípio que todos nós temos uma contribuição única, né? O quanto que você, de fato, atua para realizar aquilo que você reconhece como a sua contribuição única? É algo que sempre você faz, às vezes, ou nunca? Talvez porque você, às vezes, ainda tem a dúvida da sua contribuição única. Ou, às vezes, você sabe qual que é a sua contribuição única para a sociedade, para o mundo, mas talvez você ainda não esteja exercendo ela inteiramente. Vou passar para o segundo. O quanto que você reconhece a importância do seu papel e o potencial de influência e relevância no coletivo. E aí você pode trazer isso de vários jeitos, né? Essa palavra coletivo pode traduzir isso, quanto que você reconhece a importância do seu papel, potencial de influência e relevância no seu grupo de trabalho, na sua empresa. Então, quanto que você está agindo aí no seu máximo desempenho aí de onde que você pode ir, né, como influência. Sempre, às vezes, ou nunca. Terceiro, o quanto que você tem buscado o autoconhecimento para enfrentar melhor os desafios profissionais. Eu estou sempre buscando, às vezes, ou nunca. O quarto, o quanto que você acredita na evolução interna para atuar de forma mais efetiva com os outros. De certa maneira, ele se mistura um pouco com o anterior, mas é um pouco diferente. Aqui a gente está falando nessa capacidade da gente estar se realizando em novos níveis de consciência, né, em novos níveis de percepção
Quanto que você acredita nessa possibilidade desse desenvolvimento em novos níveis de consciência para que você possa atuar de forma mais efetiva com os outros? Sempre, às vezes, ou nunca. Aí a quinta... Aí vocês me avisem, tá? Se eu estiver muito rápido, só sinalizar aqui. Quanto que você cultiva otimismo e determinação por meio de práticas de interiorização. Esse termo ele é muito genérico, vou ter que definir para você o que é isso, né? Pode ser, às vezes, pessoas que jogam tênis ou que correm, andam de bicicleta, elas, de certa maneira, elas estão fazendo práticas de interiorização, muito ligado a um momento de concentração que você cria. E aí pode ser, claro, né, meditação ou outras práticas contemplativas também. Então, a pergunta não é tanto se você faz essas práticas, mas se isso traz para você um otimismo e determinação, né, por meio delas. Se isso sempre acontece, às vezes ou nunca. A sexta é o quanto que você fica mais confiante para agir, tendo maior clareza da sua intenção e propósito. E também tem um pressuposto, né, nesse quiz, que é assim, bom, então se você sabe qual que é a sua intenção e propósito, o quanto que isso te dá mais confiança para agir, né? Se isso te dá mais confiança, sempre te dá mais confiança, às vezes ou nunca. Porque, de fato, não basta a gente ter clareza de intenção e propósito, a gente precisa transformar isso em níveis de confiança mais altos para a gente agir. Isso está mais presente, sempre, mais, às vezes ou nunca, no teu dia a dia. O sétimo, o quanto que você, de fato, no teu dia a dia, está construindo um caminho profissional que busca coerência entre o que você pensa, faz e fala. De certa maneira, está aquilo a ver com o que a gente falou da Greta, né, lá atrás, de integridade. O quanto que você coloca isso como valor para você. Que isso faz parte do teu caminhar profissional. Se isso é sempre presente, às vezes, ou não. E o oitavo quiz, já estamos terminando, né? Quanto que, considerando, então, o seu jeito de fazer, dia a dia, o quanto que você confia no que sente, e a partir dessa confiança, acaba tomando decisões de melhor qualidade. A confiança no sentir, a gente pode chamar também de intuição, né? Ou a gente pode chamar de um lado mais subjetivo, um lado das sensações. Quanto que você confia nesse lado, às vezes, não mental, não tão racional, para tomar decisões? Sempre, às vezes, ou nunca. Aí o nono, quanto que você está disposto a ajudar os outros, mesmo quando não tem claro o retorno que receberá. Então, está muito ligado àquela temática do altruísmo que a gente falou antes, né? Então, quanto que você, de fato, está disposto a agir de uma maneira em que, às vezes, o resultado não está claro, talvez nem venha. Isso é algo que você sempre faz, às vezes ou não. E aí a última das 10, o quanto que você pede ajuda quando necessita, mesmo quando sente que pode incomodar os outros. Então ela toca novamente no campo da ajuda e vai então nos levando aí ao final do quiz, né? Quanto que você de fato se dispõe a ser ajudado. E aí a gente vai concluindo o quiz. E aí pedindo, então, para vocês, trazendo, então, no Mentimeter, né, novamente, a gente já trabalhou isso antes, deixa eu só ver aqui no chat, ok, o Rafa já colocou aqui no Mentimeter, eu vou interromper um pouco aqui o compartilhamento, e aí convidar vocês, então, para trazer ali no Mentimeter, né, em cima de uma pergunta, o que
de tudo isso que vocês, então, observaram, né, a partir do quiz, dessas 5 skills, qual delas que parece ser aquela mais presente para você agora, né? Mais ou menos parecido com o que a gente já fez semana passada. E aí, se vocês entrarem lá no Mentimeter e colocarem aí, né, o link está no chat, aí vocês podem trazer depois, a gente pode trazer aí coletivamente um mapa, né, do que está mais vivo aí, presente para a gente agora como grupo. E aí pedir para o Rafa compartilhar a tela, Rafa, daí a gente vai observando aí o que vai vir aí de percepção nossa coletiva em relação a essa dimensão da autoconsciência, do coletivo. Estou curioso aí para saber o que está mais presente para vocês agora, o que está mais vivo, né? Legal, olha só, autodeterminação aparecendo aí com bastante força. Eu não estou conseguindo ver quantos que responderam, né? Não consigo. Tem 5 pessoas. Legal. Autodeterminação, autoexpressão. Aquilo que indica, então, aquilo que você mais precisa se aperfeiçoar, né? E essa questão do aperfeiçoamento é um convite, né? Sempre para a gente se perguntar, poxa, mas será, né? Será que é isso mesmo? Quanto que eu estou criando para mim um campo de generosidade também, aquilo que às vezes é o meu ponto de possibilidade, né? Aquilo que onde eu consigo chegar agora. Então, quando a gente fala desses aspectos de autoconsciência, tem muito essa autocompaixão, né? Dessa amorosidade que a gente cria quando a gente começa a olhar para a gente mesmo e a gente diz assim, poxa, está tudo certo. Eu posso ir mais longe do que eu tenho ido, mas é o que eu tenho conseguido fazer, né? Eu sou grato ao que eu tenho conseguido percorrer na vida. Então, esses aspectos que a gente está trazendo hoje da autoconsciência pode levar a gente a mergulhos muito grandes, assim, de por onde que a gente tem tratado, ido e valorizado, e o quanto que a gente tem se descuidado também, né? Então, é interessante, né, quando a gente olha que às vezes não tem tanta diferença entre eles, né, mas a gente pode dizer que, para vocês, autodeterminação e autoexpressão tem um espaço grande, de grande importância para vocês, como pontos de aperfeiçoamento, né? Legal, muito bom. Então, eu estou com vontade de ouvir um pouco vocês, porque a gente vai se reduzindo um pouco, né? Fica muita fala, já faz aí um bom tempo que eu estou falando aqui. Queria ouvir um pouco vocês, assim, 1 ou 2 vozes, o que está mais presente agora, o que está mais vivo, que vocês sentem vontade de compartilhar agora, em cima do que a gente acabou de trazer. Vocês podem colocar no chat também, porque esses espaços, eu tenho feito um curso em inglês e eu prefiro não falar, eu fico com vergonha de falar alguma coisa errada, então eu vou direto no chat. E no chat eu tenho me expressado um monte, assim, eu fico com medo de ser chamado, porque o facilitador às vezes chama, né? Fala que ele não me chame, pelo amor de Deus, não quero pagar mico. Então, fiquem à vontade, mas se caso alguém queira se expressar verbalmente também, está tudo certo. Marcelo, eu estou achando super interessante a quantidade de habilidades que a gente precisa ter para conseguir se relacionar nesse ambiente mais colaborativo. Para mim, isso está sendo assim, uma super descoberta. Eu acho que eu sempre fui naturalmente desenvolvendo a maior parte delas, mas não com essa organização toda. E é legal a gente nomear, né? Inclusive nessa parte de autoconsciência, assim, de que se a gente não está resolvido internamente, vira um... nem sei dizer o que vira, mas vira uma feira do cachorro louco, assim, né?
se ninguém é chefe de ninguém, se todo mundo está na mesma hierarquia, porque não é uma questão de... Eu como tipo 9, né? Estava falando com o Sérgio ali na minha sala do check-in, assim, é uma loucura, né, de ficar só ouvindo, incluindo todas as perspectivas, eu não chego em lugar nenhum. Então, está sendo muito bacana eu ver como existem habilidades a serem desenvolvidas para que esse tipo de trabalho mais colaborativo realmente funcione. Senão, não tem jeito mesmo. Melhor voltar para o jeito antigo de ser, um manda, os outros obedecem. Que não tem mais futuro, acho que nem nas empresas. Então, muito legal. Eu estou surpresa, assim, de como tem conhecimento por trás dessa ciência e da colaboração. Não imaginava que era tanto. Sou muito grato a você trazer, Cláudia, porque é um universo incrível que tá. Eu comecei a trabalhar isso na administração, em pesquisa, negócios, inovação, e aí a colaboração é um assunto que está crescendo bastante interesse no campo da administração. Principalmente agora, nessa época, como você falou, né, das organizações horizontais, onde o papel da liderança está sendo bastante questionado e onde começa a haver, então, um espaço para novos jeitos de ser e fazer que muitas vezes ninguém ensinou para a gente, e nem em casa, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Né? Então, se vire nos 30 aí para aprender a colaborar. E aí, esse aspecto que a gente está trazendo hoje, da autoconsciência, de fato, eu acabei trazendo mais ênfase nele a partir de 2016, 2017, quando eu fundei o Colabsou com a Michele, e a Michele trouxe uma compreensão dos aspectos de autoconsciência que eu nem fazia ideia. Assim. Então, a gente pode dizer assim, que esse modelo acadêmico ele acabou ganhando força nesse aspecto da autoconsciência pela própria convivência com a Michele, porque ela trouxe essa força que eu não imaginava ser possível, ser tão importante. Depois, pela experiência que a gente tem tido em consultoria, em projeto de liderança e em outros aprendizados que a gente tem tido juntos também, né? A gente faz parte da comunidade do Meta Integral também, e ali a gente vê como todas essas tecnologias de gestão, elas fazem meio que um coro, assim, né? Que é assim, olha, você precisa, de fato, investir em processo de desenvolvimento vertical, você, como líder, precisa se aparelhar nos aspectos de autoconhecimento. Então, acho que a gente está falando uma língua que muitos estão falando agora e que, nesse âmbito da colaboração, a gente coloca energia aí porque a gente acha que faz toda a diferença. Então, ele vai enriquecer já um raciocínio que vem de algum tempo aí na gestão de negócios, de inovação, que, de fato, a coisa está mais complexa do que parecia inicialmente, que não está fácil para ninguém, né? Então, a gente traz aqui essa possibilidade de a gente enxergar um pouco mais amplo, né? Um pouco mais aberto, assim, né? Sem querer esgotar a questão, porque a essência dela é a complexidade. Né? Legal, pessoal. Então, vamos prosseguir. O tempo está correndo e tem muita coisa interessante ainda para trazer para vocês. Vou continuar aqui no compartilhamento. Ver se eu acho a minha tela correta. Tá. Bom, então, a gente vai agora entrar num espaço que é da tecnologia social, que a gente tem trazido em todos os encontros, então, de maneira que eu coloco em prática esses conhecimentos, e o que tem aí, vamos dizer, no mercado que nos ajuda. Então, eu tenho aprendido ao longo dos anos a força do Think Environment, ambiente de pensamento, que não é especificamente ligado à colaboração, mas eu vejo uma força imensa do Think Environment, especialmente na temática de hoje, que é autoconsciência em prol do coletivo, no campo da colaboração. Então, trazer um pouco do que é, para quem não conhece. Sei que alguns aqui já praticam, já conhecem, mas vou, então, trazer um rápido alinhamento para depois a gente fazer uma prática de Think Environment. Então, o que é o Think Environment? Se a gente fosse, em vez de dizer o que, para quê, poderia dizer que Think Environment é para criar espaços que libertam o pensamento, criam decisões de qualidade e mobilizam pessoas para a solução criativa dos seus desafios. Então, vocês vejam que esse enunciado já é super ambicioso, né? Ele fala que a gente pode libertar o nosso pensamento
partir de certos tipos de espaço. Quando se fala espaço, é um espaço, pode dizer até físico mesmo, espaço físico. A gente pode desenhar para trazer uma maior libertação do pensamento. A gente pode pensar isso também em espaços mais virtuais ou sutis, fazem com que o pensamento seja liberado. A base do porquê fazer esse tipo de afirmação, né, que a gente pode criar espaço, então, para libertar nosso pensamento, ele vem de algumas constatações que a Nancy Klein, que é a pesquisadora, a consultora que ancora essa abordagem, essa sabedoria, ela faz em algumas frases assim, bastante impacto. Eu queria ler para vocês, para a gente refletir sobre isso. Nancy Klein diz que a qualidade de toda ação humana depende da qualidade do pensamento que antecede a ação. Inclusive, ela recomenda para que quando a gente lê, a gente fique um pouquinho em silêncio. Assim, pra gente Você está compartilhando tela, Marcelo? Eu estou, sim. A gente não está vendo nada escrito. Ah, então eu vou fazer novamente. Agora sim. Obrigado por avisar, Marie. Agora vocês estão vendo a minha tela? Sim, aqui estava normal antes. Eu estava vendo antes. Vamos ver se a Marie Estavam está vendo? conseguindo ver. Será que foi só a Marie? Mas eu vou compartilhar de novo aqui. Vamos ver, Marie, se agora melhora. Vamos ver. Agora está dando para ver, Marie, a tela? Estou sim, estou. Ótimo. Agora estou vendo. Ótimo, maravilha. Então, quando a gente para um pouco para pensar no que a Nancy Klein quer dizer, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um pouco parado, assim, pensando, bom, mas como assim, né? Sim, o pensamento antecede a ação. Mas o que é essa ideia que ela traz a qualidade do pensamento e o que isso tem a ver com libertar o pensamento? A gente precisa ver um segundo enunciado dela, que fala de como que a gente pode ajudar pessoas a pensar com qualidade. E aí, quando eu tive contato pela primeira vez com essa pergunta da Nancy Klein, aí me deu um clique, assim. Falei, nossa, essa é uma ideia poderosa, porque um pensamento liberto é aquele que é direcionado para ajudar pessoas. Então, se eu tenho um pensamento liberto, eu posso ajudar pessoas também a terem um pensamento liberto. E isso, dentro de uma ideia de que um pensamento que é liberado, ele dá ações de sucesso, compõe mais ou menos o que a Nancy Klein traz como um círculo virtuoso. Eu pensando com mais qualidade, eu tendo pessoas que me apoiam a pensar com qualidade, eu consigo ser mais bem-sucedido no mundo. Então, eu vou trazer para vocês outra afirmação da Nancy Klein, que é crucial, que tudo depende da forma com que nós tratamos as pessoas enquanto elas estão pensando. Então, isso remete a quê? Que a qualidade de pensamento ela está diretamente vinculada à forma como a gente se sente apoiado ou não pelos outros, ou quanto que a gente apoia ou não os outros a pensar de forma livre, e como que a gente trata as pessoas quando elas estão pensando livremente. E aí a gente compõe um menu, um cardápio de 10 componentes, que a Nancy Klein classifica como 10 jeitos de ser que fazem com que seja possível isso, que a gente possa pensar livremente, apoiar as outras pessoas a pensar livremente, e a gente tratar as pessoas de um jeito em que esse pensamento libere uma ação absurdamente bem-sucedida. E aí tem um mapa aqui de 10 componentes. Isso, na verdade, eu tô arriscando muito aqui no Source Skills, porque eu trago sabedorias e, na verdade, a Misner, né, que é a organização que trouxe para o Brasil o Think Environment, até coloquei o link, eu sou certificado pela Misner, e a Misner criou só o curso introdutório da Misner é um dia inteiro, então eu estou trazendo aqui em 10 minutos, tomando essa liberdade de dividir com vocês, porque de tanto que eu acredito nessa abordagem. E aqui a gente vê um mapa desses componentes que fazem com que a gente pense melhor e a gente libere o pensamento de sucesso e a gente consiga apoiar os outros a pensar de forma livre. Para quê? Né? Para criar espaços de melhor qualidade de ação.
Então, eu vou enunciar para vocês, e depois eu vou falar de 3 deles, com um pouco mais de detalhe. Então, por isso que a Nancy Klein fala que são habilitadores desse pensamento liberto, é o nível de atenção, qualidade de igualdade, qualidade de tranquilidade, nível de apreciação, qualidade de encorajamento, o contato com os sentimentos, qualidade das informações, o nível de diversidade, nossa habilidade em fazer perguntas incisivas e o local onde a gente cria o ambiente de pensamento. Para cada uma delas, a gente vai encontrar uma abordagem extremamente interessante e única, que quando combinadas é como se fosse um dominó. As peças todas conversam entre si, mas se uma delas cai, todas as outras caem. Então, a Nancy Klein, na prática do Think Environment, ela nos encoraja, né, nos habilita a incorporar esses 10 componentes no dia a dia, para que a gente consiga, então, operar com mais autoconsciência em prol do coletivo. Vou falar de 3 em específico, que é a que a gente vai usar hoje, na prática. Então, eu vou trazer para vocês 3 delas, mas depois eu vou convidar o Mika, que está aqui com a gente, para ele trazer um pouco da experiência, que o Mika também, como eu, já teve contato com a Misner, com os cursos, deu impacto na vida profissional do Mika. Pedi para o Mika trazer um pouco da experiência dele com o Think Environment. Tudo bem, Mika? Daqui a pouco? Com certeza, vamos lá. Legal. Também eu pedi para o Mika se apresentar para vocês. Tinha pedido para ele dar uma colinha para mim, não sei se ele mandou. Você mandou a colinha? Não mandou, né? Não mandei, Marcelo. Então você mesmo se apresente. Combinado. Beleza. Então, eu vou trazer para vocês 3 componentes que a Nancy Klein chama de fundamentais para ter um pensamento de qualidade. Qualidade de atenção que a gente coloca quando estamos pensando com os outros. E essa habilidade de pensar de forma clara com os outros, ela passa por um genuíno interesse pelo outro, não interromper o outro, vencer a tentação de escutar para responder e operar num campo de escutar para catalisar. Então, ao invés de ficar com aquela atenção dirigida já pronto para a próxima resposta, é praticar uma escuta que ajuda o outro a catalisar o pensamento livre e genuíno. Eu vou passar para o segundo. Então, aqui tem um xizinho, né? Escutar para responder, que é onde a gente está mais acostumado, nossa forma de escuta. O segundo componente é de igualdade, e esse talvez seja um dos mais desafiadores, principalmente que a gente vive uma qualidade estrutural, social de desigualdade. Né? Então, ele é um convite para a gente praticar a igualdade, que passa por uma qualidade de, não só do tempo, todos temos o mesmo tempo o tempo se traduz realmente em tempo cronológico, todos têm a atenção e a vez e seu tempo de fala. Isso é feito por acordos que a gente faz socialmente, permite que todas as pessoas se sintam tranquilas, porque elas sabem que vão ter o seu tempo de fala, e aí nos sentimos, então, num nível de pensamento igual, a gente se sente hábil, como o outro, a pensar de uma forma mais tranquila. E esse tem a ver com o terceiro componente, que é uma liberação que a gente faz da necessidade de urgência. E a gente vive num ritmo tão forte da próxima tarefa e do desgaste em ter que entregar resultado, e que é difícil a gente viver um senso de tranquilidade. Então, Nancy Klein define isso como uma qualidade de se liberar, se permitir se liberar desse senso de urgência interna. Então, esses 3 componentes que eu trouxe para vocês, né, com um pouquinho mais de detalhe, que é tranquilidade, igualdade e atenção, compõem, então, a prática que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas eu queria, então, abrir para o Mika, né, que o Mika trazer, Mika, assim, de uma forma breve, né, em cima do que é possível hoje do nosso tempo, trazer um pouco da tua experiência com o Think Environment, o que você acha que te ajudou, pode te ajudar no teu contexto de trabalho. Se você quiser trazer um pouco também do teu
processo de autoconsciência, das escolhas que você tem feito na vida, que talvez tenha te aproximado, né, e não te afastado do processo de autoconhecimento, pode ser bem bacana aí para a gente sintonizar aí com o Thinking Environment. Claro, legal. Eu acho que fiquei bem feliz com o convite, até porque eu acho que assim, o autoconhecimento, a busca por autoconhecimento é uma coisa que vem na minha vida. Eu estava refletindo sobre isso hoje à tarde, desde antes da minha vida profissional, diferente da maioria das pessoas que acaba saindo do colégio, da faculdade, entrando na vida profissional e aí mais para frente começa a buscar autoconhecimento quando encontra algumas barreiras. Eu fui buscar o autoconhecimento com 15, 16 anos e dos 17 aos 19 eu praticava meditação horas e horas por dia. Então eu fui por uma busca de autoconhecimento muito profunda e rápido. Quando eu entrei na vida profissional mais efetivamente, eu já tinha essa busca por autoconsciência, por autopercepção. E aí muitos anos depois, eu fui tomar contato com a metodologia da Nancy Klein, né, do Thinking Environment, através do Stefan, da Misna, e foi incrível, assim, porque muito do que eu já praticava, eu reconheci ali. É um pouco do que a Bruna estava falando, né, no começo do nosso encontro hoje, de que essas skills que a gente tenta desenvolver, na verdade, elas já estão aqui, né? Elas estão flutuando e a gente só começa a tomar consciência delas. E a partir desse momento em que a gente toma consciência dessa skill, a gente consegue, opa, legal, agora eu consigo desenvolver ela com mais qualidade, com mais atenção. Eu hoje trabalho como consultor em área de vendas. Eu presto consultoria para empresas na área comercial. E eu acredito que na minha vida profissional, no meu trabalho, essa autoconsciência, ela é o que tem de mais fundamental. Porque quando a gente desenvolve um processo de venda consultiva, o primeiro passo dessa venda é a escuta, é ouvir, é estar aberto para entender qual é o problema, qual é a dor daquele cliente, daquele interessado no seu produto, para que você possa oferecer para ele o produto que efetivamente vai suprir a dor dele, né? Tem umas crenças, né, quando a gente fala em vendas, de que o vendedor é aquele cara que engana, o vendedor é aquele cara que tenta empurrar o produto, tenta convencer a qualquer custo, e a prática do mercado hoje já não é mais essa, porque os vendedores que faziam isso, ou que ainda fazem, eles já não estão mais se criando no mercado. Então, o vendedor hoje bom, o vendedor que cresce numa empresa e que tem resultados, é aquele que efetivamente consegue entregar algo que sana a dor, que sana o problema que o cliente tem, e aí com isso ele ganha recorrência, ele faz com que aquele cliente volte a comprar dele. E essa autoconsciência, autopercepção, essa tranquilidade para ouvir e para abstrair a necessidade de resposta, como a Nancy traz, né, nesses tópicos, nesses componentes do Thinking Environment, são fundamentais para isso. Não só para venda, mas para qualquer outra coisa, né, que a gente vai desenvolver. Então, eu consegui desenvolver muito bem, tanto na área de vendas, quanto depois com liderança na área de vendas, e hoje na consultoria, mas sem dúvida, qualquer área da empresa onde a gente vai trabalhar, a gente vai precisar lidar com pessoas, né? Tem uma frase do Sir Richard Branson, né, que diz que clientes são pessoas, funcionários são pessoas, negócios são feitos de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, eu acho que essa frase fala muito sobre como o Thinking Environment pode ajudar a gente a se relacionar. Muito bom, Mica. É uma fala, assim, deliciosa para ouvir muito mais, né? Porque você traz pílulas aí de conexão, acho que para cada um de nós. Mas eu fico com vontade de então abrir para vocês depois para saber mais das histórias do Mica. O Mica é um cara incrível. Na idade do Mica, eu estava muito longe de ter experiências de autoconhecimento. Então, muito admirado aí pelo percurso que você tem feito de vida e a forma que você tem aplicado no teu dia a dia no trabalho também, tudo que você acredita e faz e é.
E aí queria convidar vocês, então, para a gente fazer uma prática, a degustação do Think Environment. É uma prática simples, mas poderosa. Vai fazer em duplas. A gente pode, então, ter um momento de sentir um pouco o que a Nancy Klein quer dizer por esse pensamento claro, essa liberdade que a gente pode dar para o outro, para que o outro pense por si só, e para que o outro encontre suas próprias respostas. Para mim, a beleza, uma das maiores belezas do Think Environment está nessa crença que cada um de nós tem a sua maneira de trazer significado para a realidade e que a gente não precisa absolutamente intervir, aconselhar, julgar ou dar palpite, absolutamente. O que a gente precisa é criar um ambiente em que as pessoas se sintam apoiadas para pensar por elas mesmas. Então, eu tenho buscado colocar isso na minha vida, pessoal e profissional, e a catalisação que você cria na outra pessoa, quando você cria esse ambiente positivo de sustentação do pensamento livre, é maravilhoso. Então, essa experiência que eu gostaria de proporcionar a vocês aí nesse curto espaço de tempo, vocês experimentarem, ver se é possível isso, vocês sentem essa qualidade de pensamento que a Nancy Klein propõe. Eu vou compartilhar aqui a tela, fazer um pouco da estrutura para vocês se guiarem, né? Então, está todo mundo vendo aqui a tela? Sim, está vendo, Marie? Certo? Então, tá. Então, como é que vai funcionar a dupla de pensamento? A gente vai trazer duas pessoas juntas numa sala, vocês vão fazer isso por... vai ter aí um tempinho, 5 minutos para cada um, para pensar por si só, e o outro apoia o pensamento. Então, a prática de dupla de pensamento que a Nancy Klein propõe é: eu recebo o apoio do parceiro para pensar livremente sobre o que eu quiser. E esse pensamento mais livre, fragmentado, é que vai trazer a clareza. A clareza vai resultar desse pensamento livre e que é apoiado pelo outro. Então, ele é composto, então, por um pensador, um parceiro, depois vocês trocam de papel, tem turnos iguais, 5 minutos para cada um, é importante marcar o tempo no relógio. E aí, ao final, a gente pode apreciar. A apreciação é um dos componentes que a Nancy Klein traz, e a apreciação é uma qualidade que a gente não precisa necessariamente se estender muito para fazer. Eu posso, por exemplo, apreciar a qualidade do Mika, que ele trouxe agora nessa fala dele, não em relação ao que ele disse especificamente, mas a qualidade dele como ser humano, né? Então, eu posso dizer isso de uma maneira muito concisa e objetiva para o Mika. Dizer: Mika, eu aprecio sua qualidade de vulnerabilidade e de abertura. E quando eu trago essas palavras de um lugar interno meu que é genuíno, eu estou trazendo para ele o poder desse pensamento que é catalisado a partir de falas desse tipo. Então, o que a Nancy Klein convida a gente é a ser muito sintético também, tudo que a gente faz. Por isso, os tempos são mais curtos, são oportunidades que a gente tem de praticar no dia a dia, sem ficar horas e horas em pensamento. Então, vamos praticar. Então, quais são as dicas, né? Quando uma pessoa estiver pensando, absolutamente você não interrompe, 5 minutos contínuos de fala, e que podem ser entremeados por silêncios, e está tudo certo, a gente não precisa ocupar os silêncios com falas, a gente simplesmente observa e sente se aquele pensamento que ele parou de ser expresso em fala, ele continua acontecendo ou não. Então, esses 5 minutos eles podem ser preenchidos por uma fala contínua, ou ele pode ocupar o primeiro minuto e depois 3 minutos de silêncio, e está tudo certo também. Então, você não precisa comentar, você não precisa dar feedback, não é um diálogo, e eu vou dar um exemplo aqui de como é que acontece, né? Então, é simplesmente a pergunta que você vai fazer como parceiro, você faz para o pensador, é essa pergunta simplesmente, com relação a tudo que você escutou até agora, nesse módulo hoje. Quais são os seus pensamentos? Então, com relação a tudo que você escutou até agora, quais são os seus pensamentos? E aí, 5 minutos para o pensador pensar, né?
ele vai pensar falando, vai pensar em silêncio, e esse tempo você, como parceiro, o que você vai fazer? Você vai praticar aqueles 3 componentes que a Nancy Klein trouxe, que a gente está colocando aqui para vocês, né? Que é o nível de atenção, o nível de igualdade e o nível de apreciação. Então, a gente vai trazer isso e vamos, então, dar oportunidade, caso fique um silêncio muito longo, né? Que às vezes acontece, você pode perguntar novamente, perguntar para a pessoa assim, o que mais você pensa ou sente ou gostaria de dizer? E é só isso, pessoal. Beleza? Então, eu queria perguntar para vocês se está tranquilo, se vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento antes da gente ir para as salas. Tudo bem? Então, a gente vai fazer duplas. O Rafa, deixa eu ver se tem alguma mensagem no chat. Não. Então, pedir para o Rafa a gentileza, então, Rafa, de enviar para as salas. A gente vai estar ajudando vocês com o tempo. Então, vão ser 5 minutos para cada um, depois 2 minutos finais de apreciação. E aí a gente retorna aqui para fechar o dia. Okay? Só lembrando, Marcelo, serão 5 duplas e um trio, tá, pessoal? Vai ter um trio também. Rafa, é melhor um de nós fazer essa dupla, tá? Pode ser... Posso mandar o Mica, então, Mica? Pode ser? Pode ser o Mica. Uhum. Deixa eu criar aqui rapidinho, então. Só um minutinho. Não que não possa ser feito em trios, mas a Nancy Klein, a gente quer honrar o que a Nancy Klein traz, né, como qualidade de pensamento, e esse é em dupla mesmo, não é em trio. Só enquanto o Rafa vai organizando, depois você me dá um toque, Rafa, quer dizer para vocês que a aplicação do ambiente, tudo bem? Então, a aplicação do ambiente de pensamento é bem ampla, pode ser para coaching, para reuniões, para processos de planejamento estratégico, enfim, a aplicação é muito extensa. Então, vamos lá, então, boa viagem. Pô, muito pouco tempo, Marcelo. Bem-vindos de volta. Teve um pouquinho mais de tempo dessa vez. Espero que tenham aproveitado bem. Vejo que tem muitos sorrisos. Eu fico feliz de ver. A Fabiana deu o tempo certinho. Foi muito bom. Maravilha. Que bom. Então, a gente já está aí praticamente às 9, mas eu queria pedir pelo menos uma voz ou duas em cima da impressão, o que tem de mais interessante no que vocês fizeram, de aprendizado em torno do Think Environments. Diga, Sérgio. Eu quero falar porque eu fiquei na mesma sala que a Cláudia, né? E ela é facilitadora de enneagrama, né? De constelação familiar. E a gente conseguiu ver assim como todo esse papo de colaboração, toda essa coisa de source skills se encaixa com tudo de autoconhecimento que a gente, né? De outras ferramentas de autoconhecimento. Por exemplo, a Cláudia estava falando do enneagrama. Né? A gente, por coincidência, é do mesmo eneatipo, o tipo 9, que é um tipo que busca fugir de conflito. Né? E essas 5 skills que foram apresentadas hoje, para nós que somos tipo 9, a autoexpressão é um dos desafios. Né? E a gente se identificou também com a questão de, por ser tipo 9, a gente se coloca muito no lugar do outro, né? É um tipo bem empático, assim. Então, a gente às vezes fica, putz, mas a gente não entende, às vezes, como que essas skills, elas são muito naturais para a gente, assim. São coisas assim que, às vezes, a gente, naturalmente, a gente já tem, mas o que pega é essa questão, às vezes, de botar isso para fora. A gente conseguir colocar em prática as coisas, comunicar da forma correta para os grupos, para as outras pessoas, né? A ação é o desafio do tipo 9. Então, a gente identificou isso, que quem não conhece o Enneagrama, acho legal, assim, é um tema bem legal. A gente identificou cada um dos 9 tipos, cada um tem um desafio com relação à colaboração. Né? É por isso que a gente bate tanto na tecla do autoconhecimento, né? Que
primeiro a gente se conhece, entende os nossos padrões de comportamento, por que a gente age dessa forma, para daí a gente conseguir entender os outros e colaborar com o todo, né? Então, o autoconhecimento, ele é realmente um passo muito importante na colaboração mesmo. Às vezes se eu não me conheço, eu quero colaborar num grupo que eu me identifico muito, mas às vezes eu não consigo colaborar 100% por causa de que eu não me conheço, não sei como é que eu ajo, não sei por que eu me comporto, ou acredito no que eu acredito, né? Então, é isso. Eu fico feliz de você ter caído com a Cláudia. A Cláudia é mega expert em Enneagrama, né, Claudinha? Que maravilha. Muito bom, ilumina ainda mais o que a gente está fazendo, e não está previsto no Source Skills, mas foi muito bacana vocês terem trazido a perspectiva do Enneagrama, que só vem a brilhantar e expandir o que a gente está vivendo juntos. Só mais 2 minutos para terminar. Eu estou assim, com o coração meio apertado por ter que avançar assim, no tempo, mas Source Skills parece que pede muito mais tempo do que a gente tem nos dado de tempo. Mas eu também queria honrar o tempo de vocês, até as 9. E eu queria dizer para vocês que o Think Environment, como o Enneagrama, né, que o Lisandro acabou de colocar, mas o que é Enneagrama mesmo, né, Lisandro? Pedi para a Cláudia, depois o Sérgio ajudarem, o Lisandro, trazer os conceitos de Enneagrama, lei no grupo, né, do WhatsApp. Então, a gente está tendo contato com verdadeiros portais de sabedorias e abordagens, e fiquem à vontade para trocar entre vocês e aprender uns com os outros, e me perguntar também o que está parecendo mais relevante ou que está gerando, eventualmente, alguma intranquilidade em vocês, que a gente possa apoiar e ajudar em algum percurso de aprendizado e autodesenvolvimento que vocês queiram ativar a partir do dia de hoje. Mas é um mundo maravilhoso aí de tecnologias, abordagens e sabedorias. E aí convidar vocês, então, para a gente fazer um Mentimeter no final, pedir para o Rafa compartilhar. Obrigado, Claudinho. E aí, compartilhar, então, o Mentimeter, para a gente ir fechando, então, com a pergunta, né, o que eu levo de mais interessante e positivo para aplicar imediatamente. E isso é o mais que a gente espera que vocês possam, então, aplicar, né, o que a gente tem visto aqui. E, então, peço que vocês utilizem o mesmo link ali do Mentimeter, né, que a gente tinha usado. Acho que o Rafa já colocou novamente, né, Rafa, só para o pessoal lembrar. E aí, pedir para o Rafa compartilhar, pedindo já 2 minutinhos a mais para vocês. Não vão embora, por favor, só para a gente ver juntos o que está surgindo de compreensão, né? Importância da autoexpressão, lucidez nas relações, aprimoramento da minha autoexpressão, necessidade de autoconhecimento, autoexpressão. É engraçado porque eu também, eu sou aprendiz de tudo isso, né? E para mim a autoexpressão é um ponto dos mais difíceis, porque às vezes a gente se perde um pouco na agressividade, na raiva, e às vezes a gente é tomado por emoções negativas que a gente não consegue se expressar do jeito que a gente gostaria, né? Então, tem algumas qualidades da autoconsciência que envolve a gente superar alguns medos que a gente tem também, né? O medo de ferir o outro, agredir. Né? Como lidar com a raiva também, né? Que é um segredinho aí que poucos de nós dominamos. Autoexpressão novamente, muito bacana. Melhorar o autoconhecimento. Jornada para a vida inteira aí, né? Um convite. E quando a gente cria espaços de colaboração, espaços de comunidade, né? Construção de comunidade, em que a gente coloca essa questão do autodesenvolvimento como uma questão importante, é maravilhoso. A gente sabe coloquei no texto, né, que eu compartilhei com vocês algumas iniciativas que estimulam o autodesenvolvimento, posso trazer muitas outras, para o sucesso dos negócios. E a gente entende cada vez mais da importância de não só construir comunidades, mas construir comunidades baseadas em percursos de autoconsciência. Aí tem um texto um pouco maior, né? Praticar a escuta com atenção e tranquilidade. Nossa mente, normalmente... Aí perdi um pouco aí, Rafa. Né? Pegando. Isso normalmente funciona com muitos pensamentos. Tem dificuldade em focar, assim.
É um processo aí de maravilhoso a notícia boa é que entre nós aqui, né, nessa turma, a gente tem pessoas que trabalham com esse tema e que já passam por processo, então é legal vocês querendo ativar entre nós aqui mais sobre isso, fiquem à vontade aí entre vocês ou lá no grupo mesmo. A gente vai conversando essa semana, aí eu vou já meio que encerrando o dia de hoje, mas agradecendo muito a vocês e pedindo, caso quem tenha interesse em fazer o módulo introdutório, vai ser dia 8 de dezembro, que coloquem, o Rafa vai colocar o link da inscrição aqui, está lá no grupo também. Então, a gente vai fazer uma espécie de reposição da primeira aula inaugural. Vai ser bem bacana, assim, para quem não teve oportunidade de estar no primeiro encontro. Então, peço para vocês que até dia 30 a gente possa ter essa definição, beleza? Então, é isso, pessoal. E vamos tirar uma foto? Vamos lá, Rafa, consegue? Vamos lá, pessoal. Bacana a gente ter esse registro. Podem abrir os microfones. Abrir os microfones se quiserem. Uma alegria estar com vocês. Bem, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. Beijo. Gente. Valeu. Tchau.